Povo do Direito do Trabalho. Essa é a continuação do vídeo sobre o tema 550 do STF, que trata da competência para julgar os processos envolvendo representantes comerciais e representada. Então, quem chegou agora e não assistiu o outro, tem que assistir o outro primeiro, porque aqui é só uma continuação, é só para finalizar, tá bem? Porque tava ficando muito longo aí, probleminhas aí de YouTube. Bom, o artigo, então eu estava dizendo para vocês que o artigo 1º da Lei 4886 traz o conceito da representação comercial, pessoa física ou jurídica sem relação de emprego, ou seja, você exclui os requisitos da relação de emprego para considerar que existe a relação de representação comercial, não esqueça. Que desempenha em caráter não eventual, então é um requisito comum a relação de emprego e a representação comercial, ou seja, nós vamos trabalhar com os outros requisitos para excluir a relação de emprego, basicamente a subordinação jurídica e a pessoalidade, porque a onerosidade também porque o trabalho não é gratuito, né? Que desempenha, então, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, porque pode ter ou não exclusividade, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Então, aqui o conceito de representação comercial está voltado mais à prospecção de clientes, vejam. É uma intermediação. É nisso que distingue do vendedor autônomo, porque o vendedor já faz a venda diretamente, ele não intermedia. Embora ele também faça essa intermediação, porque a palavra final é do empregador, porque o empregado, o vendedor empregado, por exemplo, pelo seu turno, ele não tem autonomia para tomar decisão, e o vendedor autônomo, teoricamente, tem, mas ainda assim ele tem que prestar contas, né? Então, o representante, muitas vezes, e isso acontece bastante, às vezes o vendedor autônomo não pode prospectar clientes, não pode abrir o mercado, e o representante comercial pode abrir o mercado. Tem representante comercial que já traz uma carteira de clientes, desde que isso respeite o que ele fechou com a empresa anterior onde ele trabalhava, e ele traz esses clientes que ele já tinha. Ele pode ampliar a região de atuação dele, a zona de atuação dele. Mas ele faz essa intermediação. Então, na verdade, o objetivo na representação comercial, a rigor, seria aproximar as partes, que é fazer essa mediação, aproximar o representado ao futuro cliente para a realização do negócio. E depois de feito isso, depende do contrato para se decidir se ele vai fazer a execução do negócio, ou seja, finalizar essa venda, ou se então é a representada que faz a finalização. Tem representante comercial que realmente só faz a intermediação, media, aproxima, faz a prospecção, apresenta a proposta e tudo mais. Na hora de fechar, isso é transferido para o setor de vendas da empresa representada. Então, ele não chega a fazer o fechamento de vendas, não é ele que apresenta os valores finais, a forma de pagamento, ele faz as propostas, recebe as contrapropostas, e aí na hora da finalização da venda, quem faz é a empresa. Outros contratos já podem prever que ele também faz a finalização, inclusive a questão de poder dar desconto, poder dar prazo, isso tudo tem que estar definido no contrato de representação comercial, para se saber qual é a medida da liberdade de negociar do representante comercial em relação aos futuros clientes, tá? Então, ele está dizendo, aí o ministro diz, não há nos termos do dispositivo acima vínculo de emprego. Sim, não há. Essa é que é a minha questão com esse processo, gente, que foi o que me deixou meio angustiada, sabe? Ninguém está falando de vínculo de emprego. Ninguém. Não tem ninguém pedindo vínculo de emprego, o representante não está falando que é por causa do vínculo de emprego, ele não está pedindo nenhuma verba decorrente de vínculo de emprego. Desde o começo é representação comercial. Só que essa intermediação que ele faz, nós sempre consideramos como uma prestação de serviços. Ainda que ele faça essa aproximação, essa prospecção de clientes, isso sempre foi enquadrado como uma prestação de serviços. E prestação de serviços é trabalho. Trabalho, competência da Justiça do Trabalho, lidar e julgar esses processos. E aqui o entendimento do ministro, não. Ele trouxe aqui o artigo 3º da CLT para excluir a relação de emprego, que é algo que não foi mencionado desde lá o comecinho do 1º grau, ninguém falou de relação de emprego. Ele disse que o pedido era só de comissões, sim, o pedido era só de comissões, tudo certo. Só que para ele o representante comercial exerce atividade empresarial. Então, é uma empresa, ainda que uma pessoa individual, né, uma pessoa natural, uma empresa numa relação comercial com outra empresa, que não é de prestação de serviço, tá? É uma empresa praticando atos de comércio. E aí ele cita, curiosamente, o professor Rubens Requião, uma lenda do direito comercial,
e o professor Carrion, uma lenda do direito do trabalho. Ambos já falecidos. No caso, o professor Carrion já faz um certo tempo. O Rubens Requião eu não acompanhei, mas acredito também. Espero não estar aqui matando ele, dando uma informação equivocada, mas que eu saiba sim. O professor Valentim Carrion, a decisão que ele cita aqui, a doutrina do Carrion que ele cita é de execução aqui do conceito do representante comercial. O empresário modesto, cuja empresa consiste em sua atividade pessoal, gente, é serviço, mas enfim, e instrumentos e elementos de escasso valor. Esse é um conceito da 29ª edição do livro dele de comentários à legislação, à CLT. Então veja, quando ele está distinguindo o representante comercial de empregado, isso de 2004, anterior à emenda constitucional. Ele publicou isso e tratou deste assunto antes da mudança da competência e da ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Não é uma decisão recente, né? 16 anos é muito tempo, 14 anos é o tempo que o sujeito está aqui esperando para ganhar as comissões dele, né? A gente espera que a Justiça Comum agora agilize, porque já está tudo pronto, afinal de contas, mas entender aqui decisões, falar de obras que são anteriores à emenda constitucional, eu acho um pouco estranho, digo a vocês, né? Pode até dizer que o entendimento não mudou, o conceito é o mesmo, mas é estranho porque eles aqui também não estavam tratando de competência, eles estavam tratando especificamente do conceito de representante comercial, que de fato não super se alterou, mas com a mudança da competência, com a ampliação da competência, por que ficaria para a Justiça Comum a partir até desses próprios conceitos, né? E não tem referência sobre isso porque são obras anteriores. Ele diz então que, ministro, que na atividade de representação comercial autônoma não existe entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mais relação comercial. Então, porque o que acontece? A única forma de não ser competência, então, da Justiça do Trabalho, como eu já comecei falando assim, isso para vocês, é que não haja relação nem de trabalho. Então, ele exclui não só como relação de emprego, que é algo que ninguém pediu, mas ele exclui como relação de trabalho também para considerar uma relação comercial. E aí sim, como relação comercial, de fato, só a Justiça Comum poderia julgar, tá? E ele até cita outras situações, como essa que eu falei para vocês do transporte de carga, que eu acho que não faz sentido, justamente porque a competência da Justiça do Trabalho, embora ele não seja protegido pela legislação trabalhista da CLT especificamente. E aí ele diz que, então, na verdade, foi recepcionado o artigo da Lei 4886, que estabelece a competência da Justiça Comum e o foro do domicílio do representante. Então, a única forma aqui foi de retirar. Isso foi entendido no STF por maioria, que era o caso para fixar, então, a tese, que eu vou ler de novo para vocês, preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4886 de 65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. Então, ou seja, preenchidos os requisitos. Preenchidos os requisitos, gente, não é formalmente. É princípio da primazia da realidade. Então, se o pedido for de descaracterização do contrato para pedir o vínculo, tudo mudou. Essa tese, inclusive, não se aplica. Ela está se aplicando para quem está pedindo comissões ou indenizações por força da lei. Então, quando for por força da lei 4886, ele está entendendo, então, acompanhado pelos outros ministros e foram vencidos. Eu sempre gosto de falar quem foi vencido, porque o ministro Marco Aurélio mesmo me ensinou que o vencido de hoje pode ser o vencedor de amanhã. Essa matéria pode voltar, né? Ministros Marco Aurélio foi vencido, claro, falta pouco para ele se aposentar. Ministro Edson Fachin tem bastante tempo ainda de tribunal. Ministra Rosa Weber tem um bom tempo ainda de tribunal. Ambos mais humanistas, né? E a ministra Rosa Weber oriunda da Justiça do Trabalho, assim como o ministro Marco Aurélio. E o ministro Edson Fachin tem uma postura mais progressista também. Então, eles seguiram mais ou menos essa linha. Foi fixada, então, essa tese. E o que eu acho bem importante aqui lembrar é que, por que eu trouxe essa decisão? Além da gente tratar desses aspectos de situações de autônomos, que a gente sempre entende que são da Justiça do Trabalho, e aí vem o STF dizer que o representante comercial não tem nenhuma semelhança com a situação do autônomo, e mesmo que seja uma pessoa física o representante comercial, e não uma pessoa jurídica, que realmente, gente, se é uma pessoa jurídica que vai cobrar comissões do representado, sem dizer que a prestação de serviço era pessoal, é claro que isso vai ser na justiça comum, até porque não temos essa previsão na emenda constitucional, nem no artigo 114. Na hora que é uma pessoa física, ele prestou um serviço, de fato, né?
Pelo menos assim foi entender o ministro Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin, e eu sempre entendi assim, então eu estou precisando absorver ainda o voto do ministro Barroso, que afinal de contas foi o voto vencedor. Mas o que também me preocupa, e acho que é por isso que eu também quis trazer a decisão, para a gente lembrar que temos outras situações em que esse assunto pode acabar voltando por conta do mesmo argumento. Então, já tivemos, num passado bem recente, 2018, 2019, decisões de conflito de competência relacionadas a motorista de aplicativo, antes da pandemia, né? Então, mas relacionadas a motorista de aplicativo, e chegou a ter uma decisão. O STJ entendeu que não tinha vínculo de emprego num processo. E assim, aí eu acho muito estranho. Aí o STJ, como justiça comum, define inclusive preenchimento ou não de requisitos do vínculo de emprego. Ele, baseado nisso, disse que a competência era da Justiça do Trabalho, numa ocasião. Mas em outras ocasiões, a Justiça do Trabalho manteve a sua competência, ainda que entendesse que não há vínculo, porque havia prestação de serviços. E o STJ tinha tido um entendimento num determinado momento para que não haveria nem relação de trabalho entre os motoristas de aplicativo e as empresas detentoras de plataforma. Então ele dizia, nessa decisão era nesse sentido, então era bastante diferente, tá? E até porque lá o motorista estava só pedindo reativação da conta no aplicativo, ele não abordou nenhuma outra questão. E isso também é importante de fixar. Era isso. Muito obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima.